Bom dia a todos. Estou aqui vendo o pastor Samuel, doutor Samuel, vindo from Madrid. Só dando um aviso para vocês, nós dois juntos vamos dar um curso na Unifil, na escola de férias, dia 26, 27, 28, 26, 27, 28, 29, acho que é isso? Então, quem quiser se inscreva, chama-se TEL Psicoterapia e Psicologia Vocacional. Então, está aí o nosso convite, porque muitas vezes tem tanta gente na cidade sabendo e vocês aqui não sabem. Então, só que tem vagas limitadas, então tem que correr. Só entrar lá no site, na escola de férias, e inscrever-se. Falando em teopsicoterapia, eu digo para vocês que todos esses estudos que nós estamos fazendo de manhã, no domingo, olhando a Bíblia desde o ponto de vista de salvação, nós estamos aqui trabalhando teoterapeuticamente. Por quê? Porque todas as escrituras são um processo da cura de Deus em nós. Eu repito e não esqueço de repetir uma frase que é um conteúdo transformador aqui, é o seguinte: nós somos salvos do pecado, nós somos salvos do inferno, nós somos salvos pela graça de Deus, mas nós somos salvos também de nós mesmos. Nós precisamos ser salvos das nossas mazelas mentais, das nossas mazelas psíquicas, e isto acontece pela gloriosa realidade da palavra de Deus operando em nós. Então, nós cremos que nós vivemos num processo de restauração, num processo terapêutico. O que nós estamos fazendo aqui nesses estudos, olhando a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, nós estamos fazendo uma aventura para dentro do trabalho da salvação de Deus. Deus é Salvador, e Deus se revela Salvador em todas as Escrituras. Hoje nós vamos convidar você a abrir o livro de Ezequiel, porque o livro de Ezequiel fala sobre a salvação de Deus numa relação entre o Espírito Santo e a palavra. Se você ler Ezequiel de ponta a ponta, você verá a ação de Deus com o seu Espírito, e você verá a ação de Deus com a sua palavra. O livro de Ezequiel, ele começa com o comissionamento de Ezequiel. Ezequiel tem uma visão da glória de Deus. Isso para nós já começa a mostrar onde começa esse livro. Esse livro começa com a visão da glória de Deus. Deus revela a sua glória. Deus chama Ezequiel para participar da sua glória. E o que nós estamos precisando em nossas vidas, para que sejamos curados de nós mesmos, é nós termos em nossas vidas a manifestação da glória de Deus. João Calvino foi aquele que pregou que tudo que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Por exemplo, ele dizia que os pais tinham que ensinar os seus filhos a ler, para que os seus filhos pudessem ler as Escrituras, para poder viver uma vida para a glória de Deus. As pessoas tinham que trabalhar e ser bem-sucedidas, para que eles pudessem celebrar a glória de Deus. E este livro fala, logo de cara, mostra Ezequiel tendo a visão da glória de Deus. Então, todo o simbolismo aqui é para manifestar as multiformes realidades deste estar dentro de Deus. E para mim e para você, Ezequiel, então, é um convite para nós estarmos dentro desta roda, Como diz Ezequiel aqui, tantas visões de rodas, etc., de carros e coisas incríveis, meio parece até algumas estrabólicas, mas é maravilhoso ver que ele está contemplando simbolicamente tudo isso, a glória de Deus. Ezequiel, ele é enviado a pregar,
Então, quando você abre Ezequiel, já está, aconteceu no 30º dia do ano, quinto dia, no 30º ano, no quinto dia do quarto mês, que estando eu no meio dos exilados, veja onde está Ezequiel, no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Coisa incrível, né? No meio do sofrimento, no meio da opressão, no meio em que a obra do opressor e a obra do diabo está reinando soberano ali no exílio, no meio da tragédia, este homem diz: abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. No quinto dia do referido mês, no quinto ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Gente, só a beleza desse texto, o encanto estético e poético, mostra a mão de Deus sobre a vida de Ezequiel. Aqui começa este homem sendo enviado a pregar. Este homem sendo enviado a viver essa majestade da glória de Deus. Você vê que no capítulo 2, Ezequiel recebe algo que é fundamental também para eu e você compreendermos dentro da salvação de Deus, que é a questão da vocação. A vocação de Ezequiel aparece no capítulo 2. Esta voz me disse. Veja que você tem a palavra de Deus falando. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. Veja se você observa algo tremendo da graça de Deus aqui, da capacitação de Deus aqui, do jeito de Deus fazer aqui. Olhe bem, esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé. Veja, há uma ordem: põe-te em pé. Há uma determinação: põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. Veja, há uma ordem, há uma convocação, há uma direção, há uma objetividade aqui. Põe-te em pé. E logo a seguir, o Espírito Santo o domina. E Ele é que me pôs de pé. Deus chama e capacita. Deus dá uma ordem para você fazer e capacita você a executá-la. Você tem aqui um sanduíche da ordem de Deus e da capacitação de Deus. Então muitas vezes a gente acha: eu não posso, mas Deus pode. Ué, mas como? Põe-te em pé e falarei contigo. Não tenho força nem para ficar de pé, mas o Espírito de Deus me pôs de pé. A primeira pergunta que eu pergunto: você tem uma intenção de obedecer, de colocar-se em pé? É como se você dissesse: faz isso, diz Senhor, me capacita a fazer. E Deus te capacita a fazer. Então a cura
começa logo na vocação. Porque a vocação já é o lugar onde a graça de Deus, a graça eficaz de Deus, já trabalha. A Bíblia diz que Deus é aquele que efetua o querer e o executar. Eu não sei como Deus faz isso, mas Deus consegue ser soberano no que Ele quer que você faça, sem violar a sua liberdade. Ele consegue fazer você ser livre na sua soberania, e Ele é soberano na sua liberdade. Deus faz isso. É um jeito de Deus fazer. Ele faz de tal forma que a soberania dele prevalece, e Ele não viola a nossa liberdade. Ele convoca a nossa liberdade para entrar na sua soberania, de tal forma que a gente faz o que Ele quer e Ele faz o que nós estamos querendo que Ele faça realmente em nossas vidas. Isso é graça. Isso é um jeito de Deus nos abraçar. Isso é um jeito de Deus nos impulsionar vocacionalmente. Então, a vocação de Ezequiel é algo sublime. Por quê? Porque é uma obra do Espírito Santo fazendo. E o Espírito Santo falava comigo. Interessante que você observando essas vocações na Bíblia, eu sempre chamo a atenção disso, porque a gente precisa atualizar a nossa fé permanentemente. Eu diria que nós não precisamos tanto de coisas novas, nós precisamos do renovar de Deus permanente, porque o Espírito de Deus é que renova. O Espírito de Deus é que nos capacita. O Espírito de Deus é que nos faz chegar no que Ele quer. Por isso que eu sempre digo e repito esses fatos bíblicos, porque para que nós não percamos isso. Por exemplo, Deus vai chamar Moisés, Moisés dá uma reclamada e diz assim: eu tenho língua presa, eu não sei falar muito. Deus não explica nada sobre isso e diz para Moisés assim: eu serei contigo. Ele está dizendo: eu vou capacitar você. Quando chama Gideão ele é mais radical ainda. Gideão chega ao ponto de dizer assim: Israel é um pequeno povo no mundo. Como dissesse, nós somos o menor povo. Este povo é composto de tribos. A menor tribo é a minha. E nessas tribos é composta de famílias. A menor família é a minha. E da família, o menor da família sou eu. Sabe o que Deus falou para ele? Eu serei contigo. Eu vou capacitar você. Então é quando Deus chama, Deus vocaciona e coloca você dentro da interioridade dele. Agora é muito impressionante isso. Quando chega em Jeremias, a mesma coisa. Eu não passo de uma criança. Não diga eu sou uma criança, eu serei contigo. Quando Deus chama, o Espírito de Deus chama Maria para um projeto, o maior projeto acontecido na humanidade, é ela ser o receptáculo da salvação de Deus. E Maria faz algo muito interessante, ela consegue conectar o Espírito e a palavra. Por isso que ela diz: cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Então ela é receptáculo da palavra, mas é também receptáculo do Espírito. Porque ela pergunta assim: como será isso? E o anjo responde: o Espírito do Senhor te envolverá. Espírito Santo. O que ela fala? Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. O Espírito e a palavra. Eu estou colocando isso porque é vocação. E aqui é a mesma coisa que acontece com Ezequiel. Ezequiel tem a ação do Espírito e da palavra. A palavra fala, o Espírito realiza. O Espírito Santo e a palavra. Então, quando você fala em vocação, cada um de nós aqui temos uma vocação em Deus, nós temos que entender que há uma relação entre o que Deus fala e o que o Espírito Santo realiza. Então, Ezequiel é um livro inteiro para mostrar a majestade da glória de Deus, a glória da palavra e a glória do Espírito. O Espírito Santo e a palavra. Gente, nós precisamos de compreender
em termos de vocação, o que podemos ser, o que podemos fazer e onde podemos chegar. No versículo 5 do capítulo 2 diz assim, que Deus está mandando ele fazer. Vamos voltar um pouco aqui no versículo 3. Ele me diz: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Olha a vocação. As nações rebeldes que insurgiram contra mim. Ele tem uma missão para Israel e ele tem uma missão para os gentios. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles. E lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Olha a palavra. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Olha que compreensão Ezequiel tem, para que eles saibam que houve no meio deles um profeta. Você vai ser o que você tem que ser. No versículo 7 diz: mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Você vai falar, não é porque eles vão ouvir, você vai falar porque tem que ser falado. Se quiserem, muito bem; se não quiserem, muito bem, mas vai ter que ser feito. Muitas vezes a gente acha que a palavra só tem que ser pregada para que as pessoas realmente obedeçam. Mas Deus diz: olha, se eles obedecerem, fale. Se eles não obedecerem, fale do mesmo jeito. A Bíblia tem que ser falada. É muito interessante isso. Eu estava lendo esses dias, quando eu estava na Inglaterra, um livro explicando como você deve ter na mente quando você vai escrever um livro. Ele diz assim: muitas pessoas não escrevem um livro que Deus colocou no coração deles para escrever, porque eles ficam pensando: será que alguém vai ler? Depois ele pensa: se vão ler, será que vão entender? Pois se vão entender, será que eles vão gostar? Será que alguém vai comprar o livro? Ele disse: os livros em primeiro lugar têm que ser escritos. Isso eu gostei demais, porque ele tem que ser escrito. Eles pedem para ser escritos. O que vai acontecer depois não é a parte sua. A parte sua é o seguinte: eles têm que ser escritos. Eles pedem para nascer. Deixa que eles nasçam. Friedrich Nietzsche, uma vez escreveu o primeiro livro dele, ficou empolgado, só vendeu 2. Acho que foi um amigo dele que comprou e o outro amigo. Hoje você anda aqui, se você for aqui a São Paulo, se parar em todos os postos, tem lá os livros do Nietzsche. Quer dizer, ele escreveu para próximas gerações. Na época dele, vendeu só 2. Um deles lá. Interessante. Mas tinha que ser escrito. No ministério é a mesma coisa. Qual é o teu ministério? Qual a tua vocação? O que você tem que fazer? Olha só como Deus está dizendo: mas tu dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Eles têm que saber uma coisa: esteve no meio deles um profeta. Alguém sério passou aqui, alguém movido pela palavra e pelo Espírito. Espírito Santo e palavra. Você verá no capítulo 3 a mesma coisa. Se você olhar para o capítulo 3, assim: ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Está dizendo: come a palavra, come este rolo, come a Bíblia. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Olha que simbólico isso, mas com uma profundidade imensa. Alimente-se da minha palavra. Veja, quem o colocou de pé? O Espírito. Quem o impressionou? O Espírito. Quem trouxe a glória de Deus? O Espírito. Mas o que você vai ter que fazer aí, Ezequiel? Abre a boca e come o rolo. Come a palavra.
come a palavra. E ele me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Encha todo o seu ser. Você tem que assimilar a minha palavra. A minha palavra tem que virar partículas de você mesmo. Em outras palavras, você tem que ser tocado pela glória de Deus e pelo conteúdo de Deus de uma forma plena. De uma forma plena. De uma forma plena. Interessante que o profeta Isaías já tinha dito que nós precisamos, aliás, o profeta Jeremias que fala isso, né? Nós precisamos de conhecimento e coração. Deus diz: eu vou dar pessoas que tenham conhecimento e um coração para mim. Essa história na Bíblia que liga conhecimento e coração, o que hoje mais as pessoas precisam é conhecimento, e Ezequiel trabalha com duas verdades fundamentais na salvação: conhecimento e unção. Unção é o Espírito Santo. Conhecimento e unção. Qual é o grande problema humano hoje? Tem gente que só quer conhecimento, mas não quer nada de unção. Aí tem outro grupo que só quer saber de unção, não precisa de conhecimento. Em Ezequiel você lê, as duas verdades estão juntas: conhecimento e unção. Você precisa ver, eu dou aula em teologia, todos esses últimos anos. Uma das coisas que a gente tem que fazer permanentemente com os alunos quando entram no primeiro ano, a luta que eles têm das pessoas criticando eles por buscar conhecimento. Eles são assim realmente atordoados, todo dia, toda semana. Para que estudar? Basta orar, basta ir para a igreja, basta unção, você não precisa disso. Realmente é um negócio totalmente antibíblico, porque a Bíblia manda conhecimento e unção. Porque a obra do diabo é o seguinte: fica só com a unção sem conhecimento, que logo você vai estar cheio de heresia. E outro grupo, ele fala: não, tem que ter só conhecimento, nada desse negócio de muita oração, muita espiritualidade, não. Aí ele mantém um grupo aqui sem vida e um grupo aqui sem luz. O dia que juntar conhecimento e unção, aí o diabo está perdido. E é isso que você vê em Ezequiel. Então nós temos que ser salvos disso. Por isso que a igreja precisa de muito conhecimento. E o que Deus está dizendo para ele? Enche as tuas entranhas de conhecimento que eu te dou. E olha o que diz: eu o comi, na boca era doce como mel. No versículo 4 do capítulo 2, ainda é o comissionamento do profeta: disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Agora, para ele falar as minhas palavras, ele precisa conhecer as palavras. Por isso que ele precisa de muito conhecimento. Muito conhecimento. Muito conhecimento. Eu me impressiono com a vida do apóstolo Paulo nisso. Na última carta que Paulo está escrevendo a Timóteo, ele está se despedindo. E ele diz assim: o tempo da minha chegada, da minha partida está chegando, né? Eu estou indo embora para casa. Eu terminei a carreira, guardei a fé e agora é a coroa da vida que está vindo ao meu encontro. E quando ele vai terminar, ele diz assim: tem uma coisa, já que você está vindo para cá, me traga os livros. Me traga os livros, os pergaminhos. Paulo acabou de dizer que está indo para o céu, mas antes disso, ele quer estudar. Ele quer ler mais. Ele quer aprender mais. E tem gente que diz: eu não preciso aprender mais nada, né? Paulo terminou bem, porque ele viveu estudando e morreu aprendendo. Veja que lição: palavra e o Espírito, conhecimento
e paixão. Junto, você vê isto, olha só. Dize-lhe minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos estranho falar de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. No versículo 10 diz assim: ainda me disse mais, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te dei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Quer dizer, primeiro você tem que ouvir. Você precisa dessa palavra. Eu estou falando sobre salvação, querido. Salvação é um caminhar na palavra e é um caminhar no Espírito, permanentemente. Observe o seguinte: se você quiser ter uma visão geral do livro, porque nós não conseguimos fazer um estudo completo, mas eu diria, primeiro você tem aqui até o capítulo 3 a comissão, o comissionamento de Ezequiel. Do capítulo 4 até o capítulo 24, ele vai falar do julgamento contra Judá. Vai ser uma palavra de juízo. Vai falar sobre os sinais do julgamento. Ele vai falar sobre o julgamento contra a idolatria, Deus contra a idolatria no capítulo 7. No capítulo 8 e 9, vai falar que o julgamento está vindo, Deus vai trazer juízo. Fala sobre a glória de Deus no capítulo 10. Fala sobre como o mal tem trabalhado no mundo no capítulo 11. Depois fala da glória de Deus no Monte das Oliveiras. E aí vai. Os sinais das parábolas da vinda do julgamento. Gente, se você vai lendo tudo isso, você fica impressionado com todas as visões. Depois, lá no capítulo 25 até o 32, ele vai falar da vinda do julgamento contra os gentios. Vai falar que o problema não está apenas em Israel, mas nas nações do mundo. E todos os julgamentos que virá sobre o mundo. Mas o que mais você deve olhar quando você pensa na salvação, além da vocação, é olhar lá no final, no capítulo 33 a 48, onde ele vai falar sobre a restauração, sobre a salvação, o Deus Salvador que invade toda a história, toda a esfera, né? E Ezequiel se torna uma testemunha do mover de Deus. E ele vai falar sobre o contraste entre a ovelha e pastores segundo o coração de Deus. E depois a restauração de Israel, lá na questão dos vales dos ossos secos, que vocês lembram disso no capítulo 37, e depois profecias contra Gog e Magog, o templo, a restauração da adoração e o rio de Deus e a cidade de Deus. Então, é assim que se compõe este livro. Eu quero que você observe comigo um fato aqui. Quando eu estava lendo o livro de Ezequiel, eu observei todas as vezes que aparece a realidade do Espírito Santo junto com a palavra. Quando você abre a sua Bíblia, você verá. Ezequiel capítulo 2, versículo 2 está dito: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé, e ouvi o que ele me falava. Veja, o Espírito está aqui. Se você olhar no capítulo 3, no versículo 12 diz: levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo. Veja, o Espírito de Deus o levanta e ele ouve. No capítulo 3, versículo 24: então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo e me disse: vai.
Veja, o Espírito de Deus falando e o Espírito de Deus agindo. E o Espírito de Deus dando a ele a capacidade de ouvir, dar ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Então, você tem toda esta realidade do Espírito. Veja o capítulo 8, vai me seguindo. Capítulo 8, versículo 3. Estendeu ela dali uma sentença, uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou sobre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus. Veja de novo a realidade do Espírito. Veja novamente no capítulo 11. Então o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o Oriente. Veja que coisa incrível. Você tem aqui o Espírito. Quando fala aqui da porta oriental, já me lembro da porta que está fechada, porque Ezequiel que vai dizer que a porta vai ficar fechada, porque o rei de Israel passou por ela. Aquela porta que Jesus entrou em Jerusalém no dia que vocês lembram, antes da crucificação, ele entrou num jumento e passou pela porta oriental. E Ezequiel disse: aquela porta se fechará e não se abrirá, até que venha o rei. E a porta está fechada. Se você olhar a muralha de Jerusalém, você vê assim, trancada, e não pode abrir. Por que não pode abrir? Porque na frente tem um cemitério. E uma coisa que os orientais têm, tanto o mundo árabe quanto o mundo judeu, não pode violar os cemitérios. Então, não pode abrir aquela porta. Mas quem falou isso foi Ezequiel. Ezequiel disse que seria isso. Isso é uma prova incrível de um profeta, né? Todas as vezes que você vê a foto, lembra, Ezequiel falou aquilo ali. Está trancada. Todas as portas estão abertas, menos aquela, porque aquela, Jesus entrou ali. Veja alguém que profetiza 500 anos antes, e as coisas realmente acontecem. No versículo 5 diz, capítulo 11, caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me, fala. Veja, a palavra e o Espírito. Assim diz o Senhor. No versículo 14 ele diz, veio a minha palavra do Senhor, dizendo. E você vai ouvir várias vezes ele colocando isto. No capítulo 11, versículo 19, tem a palavra profética sobre o novo nascimento. Ele diz, dar-lhe-eis, versículo 19, dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne. Está dizendo, Deus vai mudar a nossa história, Deus vai mudar, isso é salvação. Quando a gente pergunta onde está a salvação aqui, no livro de Ezequiel, que está muito claro, dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos. E eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre a sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. No versículo 24, depois o Espírito de Deus me levantou. Você já observou quantas vezes aparece a palavra levantar aqui? O Espírito Santo me levantou e me levou na sua visão à Caldeia para os cativeiros, para os do cativeiro, e de mim se foi a visão que eu tivera. Então falei o que o Senhor havia me mostrado. Veja a fidelidade que há, essa relação do Espírito Santo sempre me colocando de pé. O Espírito Santo me animando. Veja que ele é um profeta do cativeiro. A nossa humanidade vive em cativeiro. Nós continuamos vivendo num mundo atordoado, e quando eu vejo essa situação de clima mundial,
o único versículo que eu me lembro quando eu vejo alguns jornais é: o mundo jaz no maligno. Mas o outro texto que temos que ver sempre é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu. A semana um pessoal ligado ao mundo econômico diz: você sabia que há tanto dinheiro no mundo que 1% acabaria com a fome de todo o mundo, de todo o planeta. Eu disse esses dias aqui que 1 bilhão de pessoas dormem com fome todos os dias. Não é cada minuto, cada segundo, crianças estão morrendo de fome no mundo. 1% da riqueza do mundo acabaria com a fome de todo o planeta Terra. 1% da riqueza que existe de dinheiro. Então, quando eu estou dizendo isso, estou dizendo o seguinte: nós precisamos compreender este tempo de cativeiro. E é no meio de tudo isto que o Espírito de Deus me levantou e me levou. Quer dizer, aqui é uma verdade permanente. Se você ler Ezequiel, do começo ao fim, a partir de agora, eu quero que você observe todas as vezes que aparecer a expressão o Espírito Santo e a palavra. Vá fazendo uma relação para você ver o que Deus quer falar com você nesta hora, para libertar você de tudo aquilo que tem impedido você a chegar a ser quem você deve ser. Interessante que todas as palavras e todo julgamento é para falar da prostituição espiritual. Ezequiel é um profeta pesado. Ele vai falar que o povo de Israel viveu uma vida plena de, nós poderíamos chamar de adultério espiritual. Porque em todo o sofrimento, eles, em vez de voltar-se para Deus, eles voltavam para os deuses da Síria. Eles voltavam para os ídolos. Eles eram influenciados muito longamente por eles. E no meio de todo esse cativeiro e sofrimento e prostituição espiritual, Deus coloca lá um velho, um homem, um profeta. Um homem para começar a falar das grandes verdades de Deus. Um homem trabalhado por Deus, um homem de estirpe sacerdotal. E este homem, ele tem um contato com a majestade da glória de Deus, com o Espírito de Deus, com a palavra de Deus. O céu se abre para ele. E este homem começa a andar no meio daquele povo, quer ouçam, quer não ouçam, e começou a falar das grandes verdades de Deus, dos julgamentos de Deus. De uma hora difícil, mas de uma hora necessária. E a grande mensagem de Ezequiel, eu poderia dizer a vocês, quando falo em restauração, e essa parte que eu quero apontar para vocês agora, é quando você abre lá no final, principalmente nos capítulos 37 até o final, e principalmente, gente, é muito impressionante como termina o livro de Ezequiel. Porque ele termina nas portas da cidade, ele termina de uma forma escatológica. E a última expressão de Ezequiel é a seguinte: o Senhor está ali. Essa é a última frase de Ezequiel. O Senhor está ali. O Senhor está no meio do seu povo. Salvação na sua família significa: o Senhor está ali. Salvação na sua vida significa: o Senhor está ali. Você vai para o mundo do trabalho e as pessoas começam a impressionar e dizer: o Senhor está aí. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é muito maravilhoso. O Senhor está aí. Então nós temos que entrar nesse nível da glória de Deus. Tem um autor chamado Wesley Duewel.
escreveu aquele livro Toque o Mundo através da Oração. Eu o conheci pessoalmente, eu estava num congresso falando para pastores e ele era um dos preletores. Ele falou primeiro e ia falar depois. Wesley Duewel, ele viveu 25 anos na Índia. E ele se tornou lá na Índia um homem de oração. E aposentado, ele começou a montar projetos de oração em todo o mundo e escreveu esses grandes livros da oração. São os melhores livros sobre a oração que eu tenho visto, são os livros de Wesley Duewel. Ele esteve aqui em Londrina uma vez, inclusive pregou no nosso seminário teológico lá, Antônio Godoy Sobrinho, um dia. Wesley Duewel, ele conta que quando ele estava na Índia, ele pregava, mas as pessoas não se convertiam. E ele buscou o Espírito Santo para saber como é que faz para evangelizar indiano, porque ele dizia, você precisa da paz. Bem, indianos já têm paz, né? São bem tranquilos. Fala assim, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bhagavad Gita é a palavra de Deus. Mas Jesus ressuscitou, mas Shiva ressuscitou. Então, para eles é tudo muito normal. Como que eu faço para levá-los a ver que Cristo é diferente? E o Espírito Santo levou o seguinte, comece a viver com eles, andar com eles. Então ele pegava aqueles ashrams, que tinha aqueles discípulos, iam para as montanhas orar, e o Espírito Santo orientou Wesley Duewel a ir orar com eles. E ele começou a andar com eles e orar com eles. Porque lá você pode orar o Deus que você quiser. Porque lá eles têm 3.000 deuses, você escolhe o teu. E aqueles sacerdotes ali estavam lá, e ele junto, e ele orava a Jesus Cristo. Depois de algumas semanas, caminhando junto, orando junto, o líder lá, o grande iluminado, chegou para o Duewel, diz assim, nós queríamos que você nos falasse sobre o seu Deus. E ele ficou impressionado, como que eles querem agora ouvir falar sobre o meu Deus? Ele disse, é que quando nós oramos, os nossos deuses estão distantes, mas a gente observou que quando você ora, o seu Deus está ali, do seu lado, junto com você. Nos fale sobre este Deus que a gente vê com você. E aí ele começou a levá-los a Cristo. É isso que Ezequiel diz, o Senhor está ali. Nada é mais importante para a salvação do que esta verdade, o Senhor está ali. É como se os seus colegas de trabalho tivessem um conversando com o outro, e quando fala de você, diz, Deus está ali, o Senhor está ali na vida dele. Isso é testemunho. Salvação é isto, gente. Salvação é este caminhar. Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está ali. Ali aonde? Na igreja? Sim. Ali aonde? No lar? Ali. Ali no trabalho? Ali no trabalho. Ali na escola? Ali na escola. Salvação é um modo existencial de viver. O Senhor está ali. E essa expectativa final passa por um processo incrível que este homem de Deus chama. E eu vejo isso muito forte na visão do capítulo 37. Porque de novo diz assim, capítulo 37, veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor, de novo o Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale cheio de ossos. E aqui há uma revelação sobre o povo de Deus que precisa do Espírito Santo. Ele fez-me andar ao redor deles, quer dizer, observe o que está acontecendo.
Mas o Espírito do Senhor fala, diz, profetiza sobre esses ossos. E quando ele fala a palavra de Deus, Deus está dizendo, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. No versículo 7, diz assim, então profetizei segundo me for ordenado, enquanto eu profetizava. Eu quero que você veja essa palavra, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos. E depois no versículo 9, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. Aqui, gente, está a grande verdade, o Espírito e a palavra. No versículo 14 diz assim, porém em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e eu fiz, diz o Senhor. É impressionante. Palavra e o Espírito. O Espírito e a palavra. Duas verdades que você não pode perder na sua vida de salvação. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Vem, ó Espírito de Deus, sobre a minha família, segundo as promessas da tua palavra. Realiza em minha vida, pelo Espírito Santo, Senhor, segundo o que diz a tua palavra. É assim que você tem que orar. Essa relação, este vínculo, palavra e Espírito, é o modo de andar na salvação de Deus, segundo o livro de Ezequiel. Se a morte, se é vale de ossos secos, é porque está faltando duas realidades presentes em todo o livro de Ezequiel, na salvação do Deus que restaura, que é o Espírito e a palavra, que é a palavra e o Espírito. Quando a palavra e o Espírito chegam, o vale de ossos secos se torna lugar de ressurreição, lugar de vida, se torna o exército de Deus. A igreja, quando ela perde a profundidade da palavra, o conteúdo da palavra, a doutrina da palavra, a teologia da palavra e o Espírito de Deus caminhando com ela, a igreja vai se tornando um vale de ossos secos, não um exército vivo de Deus. Mas eu posso falar da igreja, mas também está falando dos nossos lares, está falando de nossas vidas, está falando de cada um de nós. Muitos têm perdido a dimensão desta vida do Espírito e da palavra, e por isso estão envelhecendo na sua vida espiritual, têm uma vida cristã envelhecida. Irmãos, o que mais me entristece quando a gente viaja muitas vezes pelo nosso país, é olhar que muitos irmãos que eu conhecia 20 anos atrás e 20 anos depois, eles estão secos. Faltou duas coisas, o Espírito e a palavra e o Espírito. Eu já atendi muitas pessoas que eu vi que são pessoas que já morreram há muito tempo e continuam mortas. Dr. Augusto Cury diz que há muitas pessoas que fazem velório de si mesmo durante toda a sua vida, esperando apenas os dias para serem enterradas. Fazem velórios na sua alma. São verdadeiros vales de ossos secos. Eu tenho só uma saída para isso à luz da Bíblia. A palavra de Deus e o Espírito de Deus. O Espírito e a palavra. É quando a palavra de Deus e o Espírito toca, que nós nos libertamos dos nossos funerais internos. Os funerais da nossa alma, do nosso psiquismo, do nosso corpo, do nosso ser. Pessoas que já morreram há muito tempo. Eu me lembro, o jornal estava lá,
um dos repórteres perguntando a um jovem da Cracolândia: você não tem medo de morrer? Sabe o que ele disse? Aquilo me tocou muito. Ele disse: eu já morri há muito tempo. O dia que eu entrei nas drogas, aquele dia eu morri. Eu apenas estou aqui. Mas essa é a realidade de muitas pessoas. Bernard Shaw escreveu, um dramaturgo irlandês, escreveu que muitos no funeral, aliás, no túmulo, podia escrever assim: morreu aos 20, foi sepultado aos 60. Eu falava isso numa escola, um dia uma professora disse: é triste te falar, mas tem aqui na minha classe muitos que já morreram aos 14. Só espero o dia de serem enterrados. Falta o que? O Espírito. Falta o que? A palavra. A Bíblia diz que a palavra do Senhor engrandece e dá sabedoria aos simples. Queridos, ouça a palavra. Nós precisamos dia a dia de uma realidade que Ezequiel está falando. Nós precisamos de mergulhar nas verdades da palavra de Deus. E é isso que Deus está prometendo ao seu povo. E há um texto. Lembra que eu falei da porta do Oriente? Se vocês querem ter isso como referência, só fazendo um adendo aqui, lá do começo que eu falei, capítulo 44 de Ezequiel diz assim: disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Esse é o texto sobre o Messias, sobre Jesus Cristo entrando por aquela porta que eu falei. Mas o nosso coração não pode ser uma porta fechada. Nós temos que ser uma porta em que nós estamos abertos para Cristo. O rei de Israel entrou naquela porta um dia para trazer salvação ao mundo. Deus decidiu que em Jerusalém haveria um sacrifício como nunca houve antes no Calvário. Ele entrou naquela porta. E porque ele entrou naquela porta, ela se fechou. É uma porta exclusiva. Fazia parte da palavra profética de Ezequiel. Um profeta esteve entre nós. O céu se abriu para Jesus Cristo na ressurreição. Nosso coração é como uma porta que precisa ser aberta para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Só que tem que ser uma porta, depois que ele entra, fechada para a morte, fechada para o diabo, fechada para o pecado, fechada para aquilo que não é de Deus. E Deus quer ser a nossa herança. Ezequiel quer dizer para nós o seguinte: olha, vocês precisam de andar nessa herança de Deus. Deus quer algo novo. No capítulo 44 ainda, no versículo 28, Deus dizendo aos sacerdotes: os sacerdotes terão uma herança, eu sou a sua herança. Não lhes darei possessão em Israel, eu sou a sua possessão. Sabe o que significa para mim isso daqui? Significa, eu e você somos chamados a ser alguém que tenha Deus como herança. Essa é a maior de todas as riquezas na terra. Só Deus vale a pena. A vida é tão curta. O tempo passa, nós temos que estar voltados em Deus. Então eu vou pedir que nós terminemos hoje. O Senhor está ali, que nós possamos, como Ezequiel, descobrir esta força da palavra e esta força do Espírito. E como um templo, no capítulo 47, depois disso, abrem 47, depois disso o Senhor me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente,
e as águas vinham debaixo do lado direito da casa do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo à mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. As águas me davam pelo tornozelo. Então, muitas vezes, a nossa experiência, nesse mergulhar para dentro de Deus, fica só pelo tornozelo. Salvação, queridos, é nós irmos além de uma vida no tornozelo. Você diz, eu estou na salvação, eu estou salvo, Cristo é meu Senhor, Ele me salvou, mas a sua salvação, ela está só pelo tornozelo. E aí muitas áreas da sua vida não foram dominadas por Ele. Muitas áreas do seu andar não foram dominadas por eles. Há pessoas que, se você perguntar, não, eu creio em Cristo, eu creio em Deus, mas os seus pés ainda não estão soltos. Ele não tem os pés amplos para correr para a direção de Deus, para ir à igreja. Tem gente que parece que tem uma dificuldade tremenda de ir a um culto, a ir a uma reunião de oração, e a vida dele, as pernas dele não estão ainda dominadas, porque o coração também não está dominado, é claro. Mas eu quero usar essa metáfora para dizer, nós precisamos ter a nossa vida, não apenas estar no rio de Deus, da salvação de Deus, mas mergulhar e ir mais fundo. Versículo 4, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Veja, Ele me fez passar, é uma obra da graça, Ele me fez passar pelas águas. Águas me davam pelos joelhos. Já começou a melhorar, eu já estou com uma vontade melhor de avançar para as verdades de Deus. E Ele mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado. Eu comecei a nadar. Isso está mostrando que nós precisamos nadar no oceano de Deus. Há uma música bonita, né, que diz, no oceano do Espírito. Como está a sua vida? Tem gente que só está no tornozelo, mas Deus quer que você mergulhe tanto que você tem que nadar na palavra de Deus, nas verdades de Deus, na vida no Espírito de Deus, na vida da unção de Deus, no conhecimento de Deus, nadando agora, rio pelo qual se poderia passar, rio pelo qual não se poderia passar, tem que ir nadando. E me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Então eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância. Veja, é quando você começa a nadar, que Deus começa a mostrar que você tem o que você não tinha antes. De árvores de um e de outro lado. Aí tem frutificação. Aí você tem uma vida que vale a pena. Você tem uma vida para a glória de Deus, você dá frutos. Essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Interessante, esse rio é tão incrível que Deus dá a ele aqui uma metáfora belíssima. E este rio vai bater no Mar Morto, mas quando chega no Mar Morto, ele deixa de ser morto. Significa que a sua vida deve ser tão cheia de Deus, cheia de Cristo, a sua salvação tem que ser tão plena, tão a nado, que a sua vida, que o fluir de Deus na sua vida, toque os mares mortos, dos lares, das vidas, e ali haverá vida. Toda criatura vivente que vive em chamas viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegar estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Eu penso que esse texto está falando sobre um viver no Espírito, um viver na palavra, um viver em Deus, um viver crescente, um viver de salvação que vai dominando toda a estrutura do nosso ser. E aí, onde você chega, as verdades de Deus começam a expressar nas vidas das pessoas. As pessoas querem o que tem em você, o que Deus fez em você,
o que Deus operou em você, o que Deus está fazendo na sua família. Palavra e o Espírito. Salvação de Deus. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Agradecemos a Deus pela sua palavra. Oremos. Pai, enquanto oramos, vendo as maravilhas da tua palavra, vendo que um dia o Senhor levantou um profeta chamado Ezequiel, e nesse estudo hoje, Senhor, o teu Espírito nos leva para a realidade da salvação, e nós vemos que a salvação pertence a Cristo, a salvação pertence a Ti. A salvação é o que diz o texto, o Senhor está lá. E o Senhor veio para habitar em nós pelo Espírito Santo. Os discípulos foram chamados cristãos a primeira vez em Antioquia, porque eles se pareciam com Cristo. Cristo estava tão nele, tão presente nele. E eles diziam, olha, eles pertencem a Cristo, eles estão cheios de Cristo. E nós sabemos que eles estavam realmente sendo criticados, eles são cristãos. E esta palavra que alguns achavam que estavam criticando é a mais bela palavra do planeta Terra. Homens e mulheres que estão em Cristo e neles o Senhor está neles. Isto é salvação. Ó Senhor, nós queremos pertencer a Cristo, pertencer a esta verdade de Cristo, essa peculiaridade de Cristo, este caminhar com Cristo, esse viver com Cristo. Cura o que tem que ser curado, muda o que tem que ser mudado, mas alinha nossa vida com teu projeto em Cristo. Nós oramos para a glória do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E quem crê e recebe diz, amém. Deus vos abençoe.